Olá, professores! Sejam bem-vindos a mais um ATPC da Diretoria de Ensino da região de Santo André. Eu sou Rodrigo Martins, PCNP de Matemática e Química, e estaremos contando também com a ajuda de Gabriela de Carvalho, PCNP de Ciências e Biologia. Hoje nós vamos falar sobre metodologias ativas. Vamos falar um pouco sobre jogos em matemática e química. É importante que vocês já tenham visto o vídeo da PCNP Darcilena, que é ela que vai falar um pouco sobre as bases teóricas de metodologias ativas. Caso não tenham visto, vale muito a pena ver. Caso já tenham visto, vamos prosseguir com o nosso ATPC. Primeiro vamos falar um pouco sobre o sumário. Então, o que nós vamos ver nessa apresentação? Então, a primeira parte, os objetivos da pauta formativa. Logo, vamos falar sobre jogos e simuladores. E vamos falar principalmente o simulador PhET, da Colorado University. Vamos seguir com simulações em matemática do ensino fundamental 2 e matemática do ensino médio. Entretanto, não precisamos fechar necessariamente no fundamental 2 e médio, ou seja, não precisamos ficar engessados. Uma coisa do fundamental 2 pode ser passada para o médio e vice-versa. Assim como vamos falar um pouco de simulações em química. Já na segunda parte, pretendemos falar um pouco sobre jogos offline e dar dois exemplos, tanto de jogos didáticos em matemática quanto de jogos didáticos em química. Em seguida, algumas referências bibliográficas. Muito bem, quais são os objetivos dessa pauta formativa? Primeiro, reconhecer a importância dos jogos e dos simuladores para o desenvolvimento da própria matemática e da química. Então, como esses jogos e simuladores podem desenvolver essas duas áreas? Identificar dificuldades causadas por falhas na alfabetização matemática e científica. E aí que, caso o aluno não consiga executar o jogo e o professor consiga perceber que é justamente algum erro ou algum problema que teve na alfabetização, ele já de imediato pode buscar sanar esse problema. Em seguida, conhecer e refletir sobre o uso de jogos e simuladores na matemática e na química. Também é importante formalizar a utilização desses jogos e simuladores como processos que promovem o desenvolvimento e a autonomia do aluno. Ele se torna protagonista do próprio aprendizado. E, finalmente, reconhecer que as metodologias ativas, na forma de jogos e simulações, podem ajudar a desenvolver o conhecimento matemático e científico apoiado na construção e organização do pensamento enquanto se manipula o jogo. É o famoso aprender brincando. Muito bem, sobre jogos e simuladores do ensino. Então é importante compreender, primeiro, que os jogos matemáticos eles detêm um caráter a princípio que proporciona diversão e entretenimento. Todo jogo busca isso, sem uma necessidade de uma obrigação da avaliação, que é tão temida pelos alunos. Mas é claro, ele pode ser utilizado sem que o aluno perceba que esteja sendo avaliado. Então, é algo que ele passa, é recorrente, é algo que, eu fiz o jogo e acredito que é apenas uma brincadeira, mas ele realmente está aprendendo. Já os simuladores são ferramentas utilizadas no processo de ensino-aprendizagem e que, com certeza, podem ser definidas como uma representação ou uma reprodução simplificada de um processo, evento ou um cenário real de acordo com o BES em 2013. Então, o que a gente pode entender? Principalmente sobre os simuladores. Que a simulação computacional ela vai ser, de acordo com Young e Yoningen, que é um programa que contém um modelo de um sistema, pode ser natural ou artificial, ou um processo. Ele suporta exemplos de prática que incluem o desenvolvimento de hipóteses, formulações de questões, revisão de teoria e coleção de dados. Ou seja, os simuladores, dentro desses simuladores, podem também conter jogos. E eles vão simular alguma coisa que dificilmente ele conseguiria ver na realidade, ou muitas vezes ele consegue trabalhar com diversas possibilidades num programa de computador. Vamos ver como a gente consegue fazer isso. Quais são alguns simuladores, e principalmente o simulador que nós vamos utilizar aqui? Eu uso, e sempre usava nas minhas aulas, o PhET, que é
da Colorado University. É um simulador muito interessante e que vale muito a pena utilizá-lo. Vamos ver algumas simulações em matemática. Então vamos simular matemática tanto no ensino fundamental quanto no médio. Vamos lá. Essa é a plataforma principal do PhET. Simplesmente a gente pode entrar, é o site, né? Eu vou deixar na própria descrição do vídeo, ou mesmo enviando em separado. E aqui nós podemos encontrar diversos jogos, tá? Diversos jogos. Ou se tiver alguma dificuldade, é só entrar no Google e digitar PHET, ele já aparece as simulações. As simulações, elas são, tem matemática, mas também tem na área de física e na área de química que nós vamos observar. Eu deixei separado alguns, entretanto, vocês podem observar todos aqui, qualquer pessoa tem acesso, é um programa completamente gratuito. Tá? Uma coisa interessante de observar é o seguinte, esses daqui que tem um Szinho, você consegue rodar tranquilamente, sem precisar de qualquer outro tipo de programa, porque algumas vezes tem alguns computadores que não rodam com tranquilidade. Entretanto, esse daqui, por exemplo, que eu estou circulando aqui com o mouse, ele precisa de um programa em Flash. Nem todos podem possuir esse tipo de programa. Então, antes de indicá-lo, teria que verificar se o aluno ele tem esse tipo de programa. Então, a melhor coisa é indicar esse que tem esse escudo aqui com esse símbolo. Já esse que tem uma xícara significa um programa em Java, o que também poderia dificultar. Nesse caso, eu também não indicaria para o aluno programas desse tipo. Então, fiquem atentos a isso. Atentos a isso, desculpa. Muito bem. Então, esse primeiro jogo, ele fala sobre uma exploração de igualdade e é muito interessante, principalmente para os nossos alunos do sexto ano do ensino fundamental. Por quê? Porque ele já dá uma ideia de equação, né? Ele já dá pelo menos um básico de equação para explorar. Então, o que a gente pode fazer? Aqui, eu coloco uma bola vermelha, né? Inclusive, estou no lábio, vamos no mais básico ainda. Eu coloco uma bola vermelha e aqui mostra a igualdade com uma bola vermelha. Pode parecer simples demais, entretanto, cada vez mais ele vai complexificando. Então perceba, aqui eu tenho um quadrado, aí ele já mostra, opa, estou construindo uma equação aqui. Uma bolinha mais um quadrado é maior que uma bolinha. Agora se eu colocar um outro quadrado aqui, ele entra em igualdade novamente. E aí percebam o seguinte, que se eu for colocando aí ele coloca uma unidade. Então esse é um jeito muito interessante de começar a ensinar equações, inequações. Se eu mudo minha estrutura, agora eu tenho maçãs, limões e laranja. Eu tenho maçã e um limão. Aí percebam, ele já coloca que são coisas diferentes. É legal que o aluno ele possa ir explorando essa parte. Aí você tem outras figuras no canto direito. Aqui nessa parte que ele diz lab, é justamente para que a gente possa trabalhar com outras, com alguns números. Então percebam, é possível passar, se o professor conhecer bem os programas, é possível passar algumas atividades para eles. Então, por exemplo, e se a minha bolinha, aqui a minha bolinha está valendo 1, como é olhado aqui em cima. Agora, meu quadrado vale 2 e meu triângulo vale 3. Perceba, se eu colocar que meu triângulo vale 2, ele vai equalizando. Vamos colocar um triângulo aqui. Ó, meu triângulo vale 2. Então está tudo certo. Agora, e se o meu quadrado valer 1 e eu colocar mais um quadrado aqui? Ó, agora ele vale 2 e assim vai mudando.
Perceba que é um jogo que parece, é uma simulação que parece algo extremamente simples, mas você consegue ter já pelo menos alguma noção para esses alunos de igualdade e desigualdade. Agora vamos falar um pouco sobre esse outro jogo aqui, esse outro simulador, que também tem a parte do jogo. Ele é um construtor de função. Então olha que interessante. Eu tenho alguns números do meu lado esquerdo e eu consigo aqui fazer com que esse número passe. Então eu quero passar o número 0. Ele passa, como eu não tenho nada aqui, ele continua 0. Eu quero passar o número 1. Ele passa e ele sai do outro lado 1. Ué, mas o que está mudando? A gente pode voltar eles e agora construir a minha função. Isso é bem interessante. Ó. Eu coloco mais 1. Então, 0 mais 1, eu chego lá com 1. 1 mais 1, eu chego lá com 2. Então é interessante para que o aluno ele vá explorando pouco a pouco essa estrutura e consiga ir montando as funções e entendendo como funciona. E claro, né, por que às vezes eu falo, mas parece tão bobo isso, o aluno vai conseguir tirar de letra, não, mais 2 e ele já muda aqui. Tudo bem, nós temos números negativos, que às vezes os alunos se perdem com números negativos. Então eu vou lá e coloco menos 2 e menos 3. Então eu quero que vá 2, menos 3. Que número vai dar? Menos 3. Então perceba, é algo que para os alunos não parece ser simples. Pelo menos para o entendimento, não o jogo, mas a equação. Às vezes na mão ele sente uma dificuldade um pouco grande, um pouco maior. E equações? Aqui você consegue colocar outras coisas aqui também. Você consegue inclusive colocar multiplicação e divisão. Então, por exemplo, eu quero que o número 3 seja multiplicado por 2 e dividido por 2. Então, ele passa e claramente vai continuar com 3, né? Já que a multiplicação e divisão são com os mesmos números. E se eu multiplicar por 3 e dividir por 2, aqui ele já de imediato já aparece o resultado. Ele aparece na forma de uma fração. Inclusive, é uma maneira maravilhosa de ensinar a fração. E, finalmente, aqui tem um mistério, que pode ser também muito utilizado pelos alunos. Por exemplo, eu passei 1 e o mistério diz que ele ficou 4. O que aconteceu aqui? O que será que qual será o valor que está aqui, que nós não sabemos, que ao passar o 1, eu cheguei em 4. Claramente, você pode deduzir que seja um mais 3, mas isso é interessante para que o aluno perceba isso, certo? Aqui ele só está colocando o quadrante, inclusive para colocar as funções, que é algo que até o ensino médio pode aprender. Né? Então, por exemplo, se eu tenho 2 e x, de repente eu tenho 5. Então, qual será o valor da minha função? É algo muito que dá para explorar bastante, inclusive aí com a primeira série do ensino médio, certo? Vamos para o outro. Mais um aqui. Vamos ver sobre frações. Então, primeiro, antes do jogo, aqui na parte de baixo a gente consegue mudar. Vamos para essa primeira parte de frações. Aqui a gente consegue retornar sempre depois de explorar um pouco mais. Então, o que acontece? Eu consigo ir colocando, perceba, eu tenho uma bolinha verde e ele, aqui nessa parte está dividido. Eu posso simplesmente não dividir e dizer que está tudo igual. Então, eu estou acrescentando as bolinhas verdes. Então, eu tenho 4 bolinhas verdes e isso significa que dá 4 bolinhas rosa. Mas e se eu dividir a parte de baixo? Ok, todas dividiram. E se eu aumentar a divisão aqui, mais uma, na parte de cima? Quer dizer, aumentar a parte de cima. O que vai acontecer? 7, 8. E se eu mudar um pouco a minha fração?
fracionar um pouco mais. Agora eu tenho o equivalente, correto? E se eu aumentar um pouquinho aqui embaixo, opa, agora eu tenho o mais equivalente. Eu tenho 8 terços, 16 sextos. E assim por diante, eu consigo trabalhar com isso. E aí tem um jogo, né? Você tem um joguinho, level 1. E esse jogo é interessante porque, além de ensinar a fração, eu consigo fazer com que meu aluno, caso, sempre lembrando, caso ele tenha essa possibilidade. Okay? Em geral, os alunos do ensino médio acabam tendo uma possibilidade um pouco maior do que os alunos do ensino fundamental. Entretanto, é interessante fornecer para todos eles as possibilidades. Depois a gente vai falar dos jogos offline. Então, nesse caso aqui de jogos ainda online, o que ele pode fazer? Ele pode tirar um print da tela do jogo que ele fez. Por exemplo, ele vai jogar aqui agora e ele vai tirar o print da tela. Ele vai falar, olha, professor, eu fiz isso, consegui isso. Você vai receber, pode ser por rede social, por e-mail. E depois você já consegue mandar devolutivo para ele. Então, nesse caso aqui, por exemplo, eu coloco esse círculo preenchido. Ó, círculo preenchido. Vamos checar? Ok. Não sei se foi muito alto para vocês, mas ele dá um barulhinho aqui bem alto. Ok, e aí eu vou ganhando, mais 2. E aí o que acontece se eu errar? Bom, vamos colocar um aqui, um terço. Opa, acertei, mas vamos ver o que acontece se errar. Aqui e esse. Claramente errado. Opa, errei. E aí a gente consegue ver os resultados. Ó. Eu consegui um level e assim por diante. Você vai avançando à medida que vai conseguindo acertar. Tá certo? Vamos passar para o próximo. Aqui que vai falar um pouco sobre áreas e perímetros. É bem interessante. Eu tenho aqui a própria construção de uma área. Perceba, ó, a área 3, perímetro 8. Área 4, perímetro 8, e assim por diante. O estudante vai percebendo o quê? Que à medida que eu coloco esse quadradinho, ele vai indicando. E olha só, eu estou indicando aqui, eu tenho 4 por 2. E aí ele já me dá a área, 8 e 12. Inclusive eu consigo mudar desse lado para ter 2. Né? Dá para ir construindo 1, todos os lados, 2 e 1, dá para fazer um quadradinho, 2, 2, e assim por diante. E tem um jogo. E aí o que acontece no jogo? Que também, novamente, vamos começar aqui, o aluno ele consegue tirar um print para poder passar para vocês, né? Então vamos lá, eu tenho que construir uma área 27. Será que eu alcanço essa área 27? O que acontece se errar? O que acontece se acertar? Né? Vamos supor que o aluno colocou isso. Olha lá, ixi, e agora? Ele não sabe. E se ele tentar de novo? Ele vai tentar mais uma vez. Olha lá. Opa, agora sim, deu certo. Então perceba que dessa vez, como ele errou a primeira, então ele não recebe um bônus de mais 2, ele vai receber um bônus de mais 1. E assim por diante. Para o próximo jogo. E aqui é bem interessante também quando ele fala sobre o modelo algébrico da área. Então você tem variações, né? Você pode mexer no eixo das ordenadas. Aqui as dimensões, né? Mexer no eixo das abscissas. Você consegue trabalhar com estruturas genéricas e algumas estruturas variáveis que você pode modificar. E finalmente o jogo. Então você tem aqui diversos níveis. Então, por exemplo,
eu tenho que encontrar o produto parcial. Ora, C7x é aqui as dimensões e o total da área. Então aqui eu posso colocar 7. Vamos ver. Opa, acertei. E assim por diante. Você já tem a próxima, já é um pouco mais complicado. Eu preciso aqui de 6, só que é negativo, então teria que descer. Olha lá, perceba? Vamos supor que o aluno ele esteja testando dessa forma. Menos 36. Aí, acertou. Então perceba o seguinte, isso é muito interessante quando o aluno, nesse caso aqui já um aluno de ensino médio, suponho ele consiga trabalhar com essas funções. E finalmente, esse jogo aqui, ele já é um pouco mais complicado. Deixa eu retornar. Ele fala sobre a equação da reta. E aí já, se não me falha a memória, a equação da reta, os estudantes começam a ver ali por volta do segundo para segunda, terceira série do ensino médio. Então você começa a trabalhar essa equação da reta, fazendo modificações. Então você consegue modificar a inclinação da reta, você consegue modificar a variação dela, a variação no eixo das ordenadas, aqui no eixo das abscissas, e aí ele já tem uma modificação direta na própria equação. Então isso ajuda bastante. Esses indicadores aqui vão mostrando onde estão os pontos e assim por diante. E claramente vai ter o jogo atrelado. Tá? Então esse jogo, depois vocês vão conseguir ver aí com detalhes como funciona o jogo. Tudo bem? Então vamos lá agora ver algumas outras simulações em química. Então, antes de ver as simulações em química, vamos refletir um pouco. Será que é possível passar esse jogo, essas simulações como jogos para os nossos alunos? Quais são os desafios? Quais são os problemas que podem ser enfrentados? Será que a gente não pode passar para alguns alunos? Será que a gente consegue passar para todos? Será que muitos ficarão de fora? Ou mesmo, quando retornarem às aulas presencialmente, será que não conseguimos, de alguma forma, passar esse tipo de simulação para os nossos alunos? Então, vamos refletir um pouquinho, deixar um tempo aí para pensar. Muito bem. Então vamos agora simular em química no ensino médio. Continuando aqui, então, professores, percebam o seguinte, eu acho que na primeira parte eu já fui direto no site. A página de entrada é essa, né? E aqui vocês conseguem escolher entre física, química, matemática, ciências da Terra, né, que pelo menos lá nos Estados Unidos é ciência da Terra, e biologia. Então, se a gente vai em química, nós podemos ver todas as simulações que existe, pelo menos aqui, que existem na plataforma. Então percebam, são várias, desde fissão nuclear, escala de pH, reações reversíveis, bem interessante, e outras coisas que inclusive ultrapassam o nível médio. Né? A gente fala de fração de elétrons, eu acho que são coisas já um pouco mais avançadas.
Eu selecionei algumas para que a gente possa falar sobre simulações. A primeira delas é sobre equação de balanceamento químico. Então, quando você clica, ele aparece um momento para carregar e aí você pode escolher uma introdução e já de imediato o jogo. Então, aqui vamos pensar na introdução. Então, para fazer amônia, olha lá que interessante. Então, você pode colocar todas as ferramentas, até posso colocar uma balança, e ir mostrando pouco a pouco como a gente pode fazer esse balanceamento de equações. Então, aqui eu tenho gás nitrogênio com gás hidrogênio, vai dar amônia. Agora, qual que é a proporção? Olha, coloquei aqui o gás nitrogênio, já é importante dizer, são 2 átomos de nitrogênio, e aqui hidrogênio, e perceba como fica a quantidade de nitrogênio e hidrogênio. E aí, no final, amônia, e ele consegue ir trabalhando justamente com isso. Até no final, que quando você tem a equação correta, ele aparece esse pequeno sorriso. Mas perceba que os alunos, a ideia é que eles possam experimentar, justamente experimentar. Então, mexer, colocar as quantidades, contar, nem que seja para contar a quantidade de átomos, porque aí a parte de balanceamento de equações vai ficar muito mais palpável, vai ficar muito mais sem precisar ficar somente desenhando as bolinhas ou tentando contar as quantidades de letras. Eles têm bastante dificuldade com isso. Que fala sobre a água e em seguida a combustão do metano. Mas vamos ao jogo. E nesse caso eu usava bastante, inclusive na escola mesmo, na escola do estado, e os alunos me entregavam com uma quantidade bem alta de acertos. Então, no primeiro nível, dá para você jogar. Ele coloca aqui uma quantidade, C2H2, e aí nós temos que formar C2H6. E o que acontece se eu errar? Olha lá, perceba que tem C2H6. Vamos supor aqui, chequei. Ok, balanceado. Mas vamos supor se eu errar. Vamos lá. Vou colocar aqui. Aí ele fala que não está balanceado. Aí ele coloca, inclusive, mostrar por quê. Por que não está balanceado? Porque eu tenho 4 a mais de oxigênio. Quer dizer, eu tenho 4, 1 a mais de oxigênio do que deveria. E assim por diante. Então, a ideia é que o aluno ele consiga ir experimentando. O próximo jogo, que é bem interessante, ele fala sobre concentração de soluções. Então, novamente, eu consigo ter uma mistura, posso escolher qualquer tipo de soluto, que eu tenho nitrato de cobalto, cloreto de cobalto, de cromato de potássio. Vou colocar permanganato de potássio, que é bem legal. Ele já tem uma conexão com a fórmula e eu jogo permanganato. Opa, ficou saturado. Então, para não saturar, eu consigo aqui olhar a concentração, consigo tirar a quantidade de líquido, isso, e consigo aumentar a quantidade de água. Opa, olha a concentração reduzindo ali. Dá para eles brincarem bastante. Então perceba, ele consegue alterar a quantidade de sólido, consegue alterar a quantidade de líquido, ele consegue, por exemplo, fazer uma quantidade de evaporação. O que acontece se eu evaporar? Olha a concentração aumentando. Então ele consegue alterar vários tipos de variações tanto do líquido, do soluto, do solvente, alterar a solução, né? Aqui pode ser uma solução, ao invés de sólido, pode ser uma solução de permanganato de potássio. Tem outros, cloreto de sódio, que é bem conhecido, a gente consegue remover. E eu tenho em 1 litro de água. Então se eu colocar, ou melhor, meio litro de água,
eu tenho, eu vou lá e coloco sólido, uma quantidade. Eu tenho 306. E aí é legal trabalhar, por exemplo. Conseguir dar algum exercício para falar com eles. E se eu, de repente, quero aumentar minha concentração de soluto, ou aumentar a concentração da do NaCl em solução. Se eu quiser reduzir, o que eu tenho que fazer? E assim por diante. É bem interessante. Aí dá para usar e explorar bastante. Uma outra, também que eles gostam bastante, é falar um pouco sobre pH. Então eu tenho água neutra, né? Ele já até coloca neutra. Se você quiser, você pode trazer isso até aqui, ele coloca ali o pH e você muda. Então aqui a gente tem sabão, sangue, leite, café, ácido de bateria e assim por diante. Então vamos ver o café. Você coloca uma quantidade de café e já de imediato ele mostra se aumentou, se é mais ácido, se é mais básico e assim por diante. E se eu colocar água no café, o pH sobe. E se eu tirar, opa, não está mudando. Ué, mas eu estou tirando tudo, por que não está mudando? Porque você agora você tirou aquela solução, mas e se eu de repente reduzir o café, o que acontece? Colocando mais água, eu estou aumentando o pH, deixando ele cada vez menos ácido. E assim por diante. É algo interessantíssimo de se trabalhar com os alunos. E uma outra coisa também, nesse caso é Java. Aí Java é um pouquinho mais complicado. Né? Você já viu que ele baixou aqui, então não era nem para usar o Java. Falha nossa. Vamos ver esse daqui, que é das moléculas. Esse daqui já dá para fazer direto no próprio site. Então dá para trabalhar com modelos ou com moléculas reais. E aí é algo muito legal de se ver, principalmente porque ele vê apenas na lousa, vê apenas algo bidimensional. E aqui ele dá uma noção de tridimensionalidade. Né? Então, por exemplo, se eu tenho uma dupla ligação, o que acontece com o restante das moléculas? Se eu tenho aqui, ele mostra a geometria, a trigonal planar. Então, se eu tiro a ligação simples, opa, o que acontece? Virou linear. E se eu tenho um par isolado? Se eu tenho mais uma ligação simples, trigonal piramidal, perceba. Ele consegue rotacionar a molécula, né? Perceber como ela funciona, entender pelo menos não como ela funciona, mas entender a geometria da molécula. E finalmente trabalhar com moléculas reais. Né? Então eu tenho a molécula real de água. Eles vão perguntar, mas o que é isso? A gente tira os pares de elétrons sozinho. Opa, molécula da água. Ué, mas por que a molécula da água não é H2O, não é retinho? Por que ela tem esse formato? Aí vai acabar o professor falar que por conta da repulsão dos pares de elétrons. Aqui nós temos diversas moléculas, inclusive moléculas que são difíceis de desenhar na lousa, que às vezes o aluno nos pega assim falando, como é que funciona o tetrafluoreto de xenônio? Nossa, e é muito complicado desenhar na lousa. Eu, pelo menos, tenho uma dificuldade de desenhar essas moléculas na lousa. Às vezes a gente chega com pode ser com modelos reais, mas nesse momento é difícil estar com aquelas bolinhas, elas até são caras. Aqui esse simulador é gratuito, então é mais uma vantagem. Tá ok? Acho que é isso, pelo menos de simulação de química. Tá certo? Agora vamos ver alguns jogos que são offline. Antes de mais nada, vamos refletir um pouco sobre tudo isso. E aí, professor, será que a gente consegue trabalhar isso com os nossos alunos? Novamente, quais são as dificuldades?
É claro, né? Aqui eu estou mostrando algo extremamente amplo, extremamente superficial. E eu falo superficial porque eu não estou indo a fundo, não estou detalhando, e até porque quem conhece os alunos são vocês. Então, nesse caso, como que a partir deste simulador que eu estou apresentando aqui, vocês conseguiriam fazer uma atividade para os seus alunos, para aqueles alunos que têm condições, que têm internet em casa, que conseguem trabalhar com isso. Então, quais seriam as dificuldades, quais seriam as benesses, o que poderia ser aprendido, inclusive como fazer atividades assim quando tudo voltar, quando os alunos voltarem para a escola. Então, vamos refletir um pouco. Ok? Então, vamos falar um pouco sobre jogos offline. Então, às vezes acontece de aparecer esse dinossaurinho. Não sei se vocês já viram esse dinossauro quando a internet simplesmente cai. Então, por que a gente tem que usar também os jogos offline? Né? Aqui eu estou falando tudo o simulador, parece tudo muito distante às vezes da nossa realidade. Mas nós temos também a possibilidade de trabalhar com esses jogos offline. Então, nós temos que usar porque, infelizmente, nem todos os nossos alunos eles dispõem de meios eletrônicos ou mesmo de uma internet banda larga para poder acessar um jogo ou um simulador. Ou, inclusive, que nós vimos um simulador com jogos inseridos. Então, o docente vai ter que encontrar outros meios de atingir esse aluno, mesmo que seja com uma participação tradicional. Então, nesse caso, a gente vai indicar alguns jogos que podem ser realizados pelos alunos em casa e levados posteriormente por ele ou algum responsável até a escola, sempre com todas as medidas de segurança e higiene adotadas, para que o professor possa corrigir em seguida. E aí, observando se o aluno ele está dando continuidade ou não ao trabalho. Então, vamos lá. Alguns exemplos de jogos didáticos de matemática. Então aqui nós selecionamos alguns. Então vou só falar por cima de alguns e junto do e-mail que será enviado esse vídeo terá alguns jogos, né, uma lista com esses jogos e claro, né, vou nem dizer que vocês já devem conhecer outros tantos para poder passar para os nossos alunos. Então esses só são alguns exemplos. Então, por exemplo, atividade do jogo multiplicativo. Então, o que o aluno vai precisar na casa dele? Não vai precisar de computador, não vai precisar de nada. Ele vai precisar de 7 cartas de baralho comum. E vão usar apenas aqueles que contêm o numeral 2, 3, 4, 5, 7, 8 e 9. Faltou 6 aqui, desculpem, mas pode ser usado 6. E aí, papel e caneta para todos os participantes. Então, quais são as regras? Então, o jogo pode ser realizado em casa, contando com a presença de membros da família que também esteja em quarentena na casa e possa auxiliá-lo na tarefa. Então, o integrante vai escolher 4 cartas e não mostra para os demais. Então, a tarefa dos outros consiste em tentar adivinhar por primeiro as cartas escolhidas escondidas. Então, na sua vez de jogar, então, ao jogador só é permitido fazer a pergunta: você tem 2 cartas cujo produto é? E aí o adversário responde. Então, os produtos são anotados numa folha separada e aí todos o jogador vai tentar analisar as tentativas. E aí o vencedor vai ser aquele que o jogador conseguir dizer prontamente quais são todas as cartas escolhidas. Então o que acontece? Ele vai pegar as 4 cartas. Então 2 delas ele vai dizer, olha, o produto, a multiplicação, deu 14. Então o aluno ele vai ter que pensar quais são as possibilidades dentro das cartas que ele tem que possa dar 14. Então ele vai falar, poxa, pode ser do 2, né? Lembrando que é uma multiplicação. Então 2 e o 7. Isso pode ser bem voltado para o ensino fundamental, mas a gente não pode descartar também que pode ser utilizado para o ensino médio. Então, poxa, tem 2 e o 7. Ok. Então, de repente, tem outra situação. Ele pode tentar aumentar a complexidade e assim por diante. Ok? E este outro, que é um outro exemplo de jogo, ele é um stop da matemática. Que, bom, vocês já sabem que mesmo com o celular, em dias que
ou os alunos estão de aula vaga, ou estão no pátio, alguns deles gostam de jogar stop. Mesmo com o celular e tudo, eles gostam de jogar stop. E nesse caso é o stop da matemática, que ele pode jogar com algum membro da família que esteja em quarentena com ele. Então, nesse caso, uma folha impressa, ou se ele não quiser imprimir, ele pode escrever. E aí, qual que é a regra? É a mesma regra do jogo stop, só que aí ele vai ter que, ao invés de escolher uma letra, ele escolhe um número. E aí tem o sucessor desse número, o dobro, mais 10, menos 13, o triplo, dividido por 3. O antecessor multiplica por 10 e assim por diante. E as regras detalhadas vão estar todas nesse PDF à parte. Mas uma das coisas, por exemplo, que o professor pode avaliar é justamente esse papel. Então pede para que ele escreva tudo, não precisa passar limpo, por quê? Justamente que o professor poderá olhar quais foram os passos que o aluno foi fazendo. Será que ele usou o rascunho? Será que ele não usou? Então, vale a pena. Tá? E aí os outros exemplos estão todos no documento enviado junto com essa apresentação. Então vamos olhar alguns exemplos de jogos didáticos agora em Química. Então eu vou colocar só esse exemplo aqui, para não me estender muito, que é a chamada Memoquímica, que é um jogo de memória simples, só que aqui nesse caso a gente tem uma molécula inorgânica com o seu nome. Isso ajuda bastante para que o aluno ele possa ir reconhecendo e aos poucos reconhecendo que tipo de molécula é aquela, nesse caso desse composto iônico, a molécula, que tipo de composto iônico é esse, e qual é o nome dele. Então aí nós podemos ter diversos tipos, pode ser inclusive, caso o professor queira fazer também com estruturas orgânicas, que aí já aumenta um pouco a dificuldade. Então serve desde do primeiro da primeira série do ensino médio até a terceira série, pode colocar qualquer outra coisa, para que ele possa ir gravando pouco a pouco. Então, opa, peraí, esse daí é o hidróxido de sódio, tem o cloreto de sódio, tem o brometo de ferro, e assim por diante, para que ele possa ir ganhando familiaridade com os nomes. E também com as fórmulas, que eles têm uma grande dificuldade de escrever as fórmulas. Isso é fato. Pelo menos alguns. Então, outros exemplos também, como o jogo das fórmulas, o jogo da reação e assim por diante, também vai estar no documento enviado junto com essa apresentação. Tá certo? E você, professor, mais uma vez fazendo essa pergunta. Eu sei que não é uma situação fácil, mas será que é possível trabalhar essas habilidades com os alunos? Se for possível, a gente gostaria de receber, pode ser via coordenador, algum tipo de feedback, de retorno, para saber, olha, está gostando, será que é possível, será que estamos muito distantes dessa realidade, mesmo passando essas duas possibilidades, ok? Mas sempre é bom a gente receber esse retorno. Tá? Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado, de verdade, por mais esse ATPC. E eu falo de algumas referências bibliográficas aqui, citando principalmente os materiais do PDE, que são da Escola Pública do Paraná, que é bem interessante, que tem muito material, principalmente de matemática, e o artigo de Antonelli, que fala um pouco sobre o uso de simuladores, que é bem interessante. Tá? Muito obrigado.
professores, como estão? Eu sou a PCNP Gabriela e nessa semana estamos conversando a respeito de como o uso de metodologias ativas podem enriquecer nossas aulas, contribuindo positivamente no desenvolvimento dos nossos alunos. Esse vídeo foi elaborado pelos PCNPs da área de Ciências da Natureza e Matemática do Núcleo Pedagógico da Diretoria de Ensino Regional de Santo André e complementa o vídeo elaborado pela PCNP Darcilena, que explica os conceitos e como usar metodologias ativas nas nossas aulas, observando o contexto de aulas não presenciais e o teletrabalho. Se por algum motivo você não tenha visto esse vídeo, vale a pena assistir. Garanto que ele lhe trará diversas ideias para colocar em prática. Como objetivos da nossa conversa de hoje, nós temos apropriar-se de estratégias das metodologias ativas como alternativa de recursos para o trabalho e atividades online, visto a importância dele nesse contexto que estamos vivendo na educação paulista. Subsidiar os professores com exemplos que colaborem com o desenvolvimento do trabalho no contexto de teletrabalho, além de esclarecer como a gamificação pode auxiliar a trabalhar conteúdos na biologia. Você sabia que a gamificação, ou gamification, no termo em inglês, tem marcado presença em praticamente tudo o que fazemos em nossas vidas? É isso mesmo, tudo está sendo gamificado. A gamificação é o uso de mecânicas e dinâmicas de jogos para engajar pessoas, resolver problemas e melhorar o aprendizado, motivando ações e comportamentos em ambientes dentro e fora de contextos de jogos. Consiste, portanto, em usar ideias e mecanismos diversificados para incentivar alguém a fazer algo. Fazendo paralelo com a educação, o principal objetivo da gamificação nas aulas é aumentar o engajamento e despertar a curiosidade dos nossos alunos. Além de propor os desafios, pensamento estratégico e trabalho em equipe, na gamificação, as recompensas também são itens cruciais para o sucesso, gerando assim maior desempenho nas atividades. Mas aqui, professor, devemos ter cautela quando falamos em recompensa com os alunos. Sugiro aqui discutir democraticamente com a sala o que poderá ser entregue como recompensa aos alunos que obtiverem um êxito no jogo. Lembrando que trabalhar a empatia, respeito e a competitividade são itens fundamentais para que a estratégia de utilizar jogos seja bem-sucedida e prazerosa. Podemos, por intermédio do uso de jogos durante as nossas aulas, exercitar diversos aspectos que aprimoram a forma de agir dos nossos estudantes. Aspectos esses que os seguirão por toda a sua vida, seja no âmbito acadêmico, profissional ou pessoal. A competição trabalha com o sentido da natureza humana, que motiva as pessoas a partir da vontade de superação, seja superar um próximo como um adversário ou a si mesmo em algum aspecto. Pode soar um pouco estranho, mas todas as estratégias da gamificação trabalham com o orgulho e a vontade do aluno em poder dizer que chegou a determinado patamar. Aqui, professor, temos que mediar a interação e conduzir de forma saudável a competição, a fazendo de forma respeitosa, educada e motivadora. Quando o ato de jogar é dinamizado de forma correta, ajuda os alunos a ganharem confiança, conforme eles aprendem como ter uma experiência de aprendizagem vencedora. Bons jogos também desenvolvem nos estudantes a noção de eficiência. Ao atingir um determinado objetivo, desperta-se um sentimento de conquista, que é importante para estimular ainda mais o aluno nas próximas estratégias e dar o seu máximo para continuar se superando. A conquista irá agregar valor ao conteúdo disciplinar proposto, por convergir mais alunos para uma mesma causa ou objetivo. A gamificação é uma das metodologias ativas que vem influenciando bastante nas práticas educacionais. Inclusive, existem exemplos de ações bem-sucedidas desenvolvidas por professores utilizando essa metodologia. Diversos autores salientam que os jogos colaborativos e individuais
de competição e colaboração, de estratégia, com etapas e habilidades bem definidas, se tornam cada vez mais presentes nas diversas áreas do conhecimento e níveis de ensino. Então, professores, vamos agora conversar como utilizar esse tipo de metodologia ativa no componente curricular de biologia? Vocês já ouviram falar no Kahoot? O Kahoot é um serviço gratuito para computadores e celulares, tanto o sistema Android quanto o iPhone, que permite estudar a partir de testes de perguntas e respostas. O aplicativo possui um formato parecido com jogos de quiz, em que as questões corretas valem pontos. É possível responder testes de conhecimentos gerais ou específicos já criados pela comunidade participante, numa espécie de banco de dados de perguntas-respostas já existentes no próprio aplicativo. Como também é possível produzir perguntas específicas sobre um assunto para compartilhar com seus alunos. Professor, com essa ferramenta, conseguimos, portanto, utilizar questões que já foram elaboradas anteriormente ou criar o nosso próprio quiz de questões, e depois disponibilizá-lo para os nossos alunos. Outra estratégia legal aqui é utilizar essa ferramenta aliando as aulas em caráteres não presenciais, pedindo para que os alunos criem suas perguntas referentes a alguma questão disparadora, por exemplo. Assim, podemos fazer em grupos, onde uma equipe produz essas questões e a outra as respondem. Para ter acesso ao Kahoot, é necessário fazer sua inscrição no site usando uma conta de e-mail e senha, ou até mesmo aproveitando o cadastro de contas de redes sociais, como o Facebook, por exemplo. Uma vez inscrito, você pode ter acesso à plataforma e criar o seu jogo ou utilizar as questões já devidamente registradas. Caso você opte por criar o questionário, ou fazer a atividade em que grupos de alunos construam um questionário e a outra parte da turma o responda, no Kahoot é possível cadastrar um código chamado de PIN, o qual você fornece para a sua turma e há a liberação das questões para os grupos responderem. Quando se utiliza computadores ou tablets, não há necessidade de baixar nenhum aplicativo. Já para o uso dele em celulares e smartphone, é necessário baixar na loja de aplicativos do celular o aplicativo correspondente. Ele é gratuito e de uma interação enorme, uma ferramenta importante para o nosso período de aulas não presenciais. Professor, esse link em azul que aparece na tela é a página na internet para se inscrever no Kahoot. Para mais informações de como manusear, criar questões, utilizar os questionários já prontos, compartilhar o quiz com seus alunos, entre outras funcionalidades, você pode acessar o link em preto que aparece na tela, onde há um tutorial básico do manuseio da plataforma. Outra dica que damos aqui é procurar vídeos no YouTube que ensinam como trabalhar e manusear o Kahoot. Será uma experiência muito desafiadora e enriquecedora. Para utilizar jogos já estruturados de temas específicos do componente curricular de biologia, a Universidade de São Paulo, a USP, criou uma plataforma onde contém 10 jogos de diferentes temas da área de ciências biológicas. A seguir, vamos conhecer um pouquinho sobre as temáticas propostas nesses jogos, lembrando que cada jogo tem sua estratégia, sua forma de desenvolvimento, regras e material de apoio, estando todos esses tópicos disponíveis para download de forma gratuita. Nessa tela, apresentamos uma breve descrição do que cada jogo aborda. Não entraremos em detalhes das regras e dinâmicas de cada jogo. O intuito hoje é apresentar a temática que envolve cada game e trazer ideias que podem auxiliar no conteúdo do bimestre entre as séries do ensino médio. Ao falarmos de patógenos, por exemplo, podemos utilizar como ferramenta o jogo Micromonte, que consiste na construção de diversos modelos de micro-organismos relacionados às suas estruturas ou organelas correspondentes. Ou, quando falamos de contaminação alimentar e sua relação com a saúde, podemos utilizar o jogo de contaminação alimentar,
onde um detetive é o responsável em investigar quais patógenos estão associados à contaminação. Já quando o assunto envolve grupos de organismos vertebrados, podemos elencar e trabalhar a morfologia e adaptação ao ambiente com um baralho animal. Nesse site, há algumas opções de jogos de cartas com temáticas bem diversificadas, que auxiliam no desenvolvimento do pensamento estratégico, de seleção de informações, trabalho em equipe, que auxiliam no pleno desenvolvimento dos nossos alunos. Esses jogos apresentam os variados conteúdos que abordam desde noções e conteúdos de embriologia, fisiologia e morfologia celular, até taxonomia e descrição dos seres vivos que compõem a biodiversidade do planeta Terra. Note, professor, que podemos associar os jogos com diversos conteúdos que abordamos em nossas aulas. Todos esses jogos aqui apresentados, além de lúdicos e divertidos, trazem abordagens conceituais de diferentes áreas das ciências biológicas, estimulando assim não apenas o aprendizado do conteúdo, mas o desenvolvimento de habilidades importantes na construção integral do nosso aluno, como a cooperação, resiliência, articular as suas escolhas e decisões, o respeito ao coletivo e ao posicionamento alheio, entre outros atributos. Ao entrar no site desses jogos, você, professor, terá acesso às 10 temáticas já apresentadas anteriormente. Essa imagem na tela é a máscara do site. Observe que nele tem um acesso aos jogos e aos arquivos de instruções, manual do professor e dos recursos necessários para a execução de cada jogo. Para ter acesso a todos os jogos e arquivos correspondentes, basta acessar o link que aparece na tela e adequar o uso dos jogos à sua realidade em sala de aula. Outro site que é válido mencionar é o do jogo Célula Dentro, criado e desenvolvido por profissionais do Instituto Oswaldo Cruz do Rio de Janeiro. Esse é um excelente jogo para se trabalhar os conceitos de biologia celular presentes no currículo paulista para séries do ensino médio. Para ter acesso ao jogo, suas regras e a cartilha de auxílio ao professor, acesse ao site que aparece na tela. Lembrando que esse jogo também é gratuito. Professores, aqui apresentamos alguns links que foram suporte para o desenvolvimento dessa apresentação. Estamos chegando ao fim de mais uma conversa. Esperamos ter auxiliado vocês a utilizarem jogos como estratégias metodológicas em suas aulas. Em nome dos PCNPs da área de Ciências da Natureza e Matemática da Diretoria de Ensino Regional de Santo André, eu agradeço. Até mais, professores!
Olá, professores! Tudo bem? Eu me chamo Gabriela e hoje nossa conversa será sobre a aplicação de abordagens de metodologia ativa no conteúdo curricular de Física, utilizando a ferramenta do Peer Instruction, ou troca de conhecimento entre os pares. Chamamos a atenção para o estudo de caso, pois utilizamos uma estratégia já aplicada em aulas de Física em uma escola mineira. Esse vídeo foi estruturado pelos PCNPs da área de Ciências da Natureza e Matemática do Núcleo Pedagógico da Diretoria de Ensino, região de Santo André. O Peer Instruction é uma metodologia desenvolvida por um professor de Física da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, chamado Eric Mazur. Traduzido literalmente como instrução entre os pares, surgiu-se na década de 1990, após alguns anos de observações feitas por esse professor na sua própria sala de aula e baseado em dados científicos sobre o rendimento dos alunos nos cursos de física que a cada ano vinham piorando. Embora procurasse se utilizar de ferramentas diferentes e de entreter seus alunos, Mazur notou que em suas aulas expositivas já não surtiam o mesmo efeito. Até que um dia, diante de um grupo de alunos completamente confusos e incapazes de explicar qualquer ideia ou conceito sobre física, ele teve um insight: discutam entre vocês. A ideia central da instrução entre os pares consiste em alterar a dinâmica da sala de aula, onde os alunos auxiliam uns aos outros no entendimento dos conceitos e, em seguida, sejam conduzidos pelos professores no aperfeiçoamento dessa aprendizagem. Para que isso ocorra, os alunos passam por uma fase preparatória, onde geralmente realizam pré-leituras de algum determinado tema. Já apropriados dessa leitura, desse conteúdo, quando os alunos encontram um professor, que neste momento está sendo de forma virtual, eles respondem a um questionário de múltiplas escolhas. Com base nas questões, nas devolutivas deste questionário, o professor direciona os pontos que precisam ser mais bem enfatizados para a aprendizagem dos estudantes. O ponto central da Peer Instruction, ou introdução entre os pares, é a interação entre os alunos. Dessa maneira, é criado um ambiente colaborativo e interativo, em que os alunos discutem os conceitos e elaboram interpretações acerca de um assunto, tornando-se agentes no processo de ensino-aprendizagem. O professor, visto aqui como um mediador, disponibiliza um conteúdo para que os alunos leiam antes das aulas, como uma tarefa de casa, por exemplo, sendo esta uma pré-introdução do conteúdo a ser trabalhado. Quando a aula começa, os alunos respondem às questões dirigidas sobre este conteúdo previamente fornecido. Para isso, podem utilizar cartões de respostas, clickers, aplicativos de múltipla escolha, como formulários no Google, principalmente neste período onde as aulas estão sendo não presenciais, ou algum espaço interativo de portal acadêmico, ou simplesmente levantar a mão durante uma apresentação ou um debate. Vale lembrar que nos momentos das aulas não presenciais, esse tipo de participação pode ser realizada a partir de chats ou do uso de ferramentas como Teams ou o Zoom. Considerando o feedback dos alunos, as perguntas iniciais já realizadas, a aula transcorre e o professor explica os conceitos e problemas do conteúdo proposto. Na sequência, novas questões são propostas pelo professor, dentro de um teste conceitual, por exemplo, a fim de que os alunos reflitam e respondam sobre um assunto relacionado ao mesmo conteúdo. Ao analisarem as perguntas, os alunos podem refletir sobre o que leram e reelaborar as suas respostas e as suas interpretações. É interessante, na verdade, em que os alunos respondam individualmente todas as questões.
Então, o professor avalia a quantidade de erros e acertos e mostra o resultado para a turma, sem, no entanto, revelar quais as respostas estão corretas em cada questão. Com base na interação e nas respostas das perguntas previamente já trabalhadas, caso a taxa de acerto seja alta, em média acima de 70%, o professor faz uma breve conclusão sobre o conteúdo estudado e passa-se para uma nova abordagem. Já se o nível de acertos for baixo, menor que 30% dentro da sala, ou médio, variando de 30% a 70%, o professor deve explicar novamente o conteúdo e os alunos são incentivados a discutir entre seus colegas o porquê da divergência de respostas e interpretações de uma única questão, por exemplo. É neste momento onde comenta-se o significado e a importância das questões e da estruturação argumentativa dos alunos ao defenderem a sua ideia ou o motivo de terem escolhido aquela resposta. Com isto, todos os alunos são engajados na construção do conhecimento, pois utilizam como base o referencial teórico, estruturam as suas respostas e discutem com seus amigos a divergência de pontos de vista de um determinado assunto. Após a discussão entre os alunos, novamente essas questões são respondidas. Agora, espera-se que a quantidade de acertos aumente. Uma vez alcançados os objetivos da aula, o professor apresenta a resposta correta do teste e faz a avaliação geral de cada pergunta com a turma, levando em consideração o que foi respondido e a nova construção da resposta, consolidando assim o conteúdo abordado. Ilustramos aqui um estudo de caso realizado por professores do componente curricular de Física em uma escola estadual de Minas Gerais. Os professores de Física utilizaram a metodologia para explicar as 3 leis de Newton às classes do ensino médio. Para eles, o objetivo principal da metodologia é fazer com que a turma se envolva com o conteúdo e construa o conhecimento de forma colaborativa. O conteúdo, assim, foi selecionado em 7 aulas, divididas entre o teste inicial, a discussão das 3 leis, a revisão do conteúdo e o teste final. Os professores optaram por destinar 2 aulas, e não apenas uma, à segunda lei de Newton, onde nessa aula foi trabalhado os cálculos matemáticos, o que não foi contemplado no conteúdo das demais aulas. Apresentaram informações teóricas de cada lei de Newton e sua aplicabilidade. E durante a interação dos alunos ao responderem as questões disparadores, eles foram discutindo os princípios físicos envolvidos em cada lei, as suas comparações e diferenças e suas aplicabilidades no dia a dia. Pensando num contexto de aulas não presenciais, uma opção para discutir sobre as leis de Newton é gravar as pré-aulas e disponibilizá-las via YouTube, com o conteúdo a ser discutido dentro da sua sequência didática, ou fornecer um referencial teórico para ser realizado como uma leitura inicial. Além disso, professor, os questionários podem ser feitos via Google Forms, onde os estudantes resolvem os exercícios do conteúdo semanalmente, por exemplo, e relatam dúvidas e dicas para os docentes melhorarem as suas videoaulas. A coleta dessas respostas e a validação dessas perguntas nos ajuda a identificar os principais pontos a serem trabalhados na aula ou via chat e que auxiliam no desenvolvimento das nossas futuras discussões. Quando há uma divergência na resposta, vale o professor intermediar e apresentar essas divergências e estimular os alunos a construírem um raciocínio com material pré-estudado e a discussão que já está em andamento. Os aspectos positivos em utilizar a discussão por pares em nossas aulas aprimora diversas habilidades dos nossos alunos, pois desperta o engajamento do aluno à medida em que as questões vão sendo respondidas e o nível de acerto aumenta. Os alunos tendem a ficar mais curiosos a respeito do assunto proposto.
Com a evolução do processo de ensino-aprendizagem, depende da sua interação e da participação nelas, o nível de engajamento aumenta quando eles percebem uma evolução gradativa no seu conhecimento. Também estimula que o aluno assuma uma postura proativa, ou seja, a partir do momento em que o aluno interage com os conhecimentos por meio das atividades práticas, a taxa de retenção do conteúdo pode chegar até em 90%. Nesse sentido, a interação entre pares, ou a peer instruction, possibilita que o aluno firme-se como agente na produção do próprio conhecimento e deixe a passividade que assume em uma aula expositiva, na qual o professor é sempre o único que participa ativamente na disciplina. Quando falamos sobre confirmar a tendência das metodologias ativas de aprendizagem, nós queremos dizer que a instrução por pares reforça os resultados obtidos com as metodologias ativas no processo de aprendizagem, sendo uma estratégia relativamente tranquila de ser implementada. E além de agregar o uso de tecnologia, sendo um outro benefício das instruções por pares é a possibilidade de agregar inovação tecnológica ao cotidiano da sala de aula, principalmente por favorecer o processo de ensino-aprendizagem, levando em consideração o período pandêmico que estamos vivendo na educação paulista, onde, devido à pandemia, nós estamos tendo aulas virtuais e precisando reinventar a cada dia o processo de passar o conteúdo. Esperamos que vocês tenham gostado e que aproveitem esse período para desenvolver essa e outras estratégias, durante suas aulas. Em nome da equipe de profissionais da área de Ciências da Natureza e Matemática, da Diretoria de Ensino Região de Santo André, eu agradeço. Até mais, professores!